Paulo está escrevendo aos Coríntios, especificamente. Então ele vai utilizar uma coisa que acontecia em Corinto. E o que é isto? Né? Ali era um lugar onde havia as prostitutas cultuais. Né? Elas tinham cabelo raspado, elas, assim como as mulheres, né, que por causa delas, inclusive, né, as mulheres que cometiam adultério também tinham seu cabelo tosqueado, né, ou raspado. Então, Paulo, para explicar o que significava para Deus a desobediência da mulher em não querer usar o véu, ele usa essa comparação, né? Essa parte eu peguei, né? Que ele fala como, né? Isso é uma comparação. Então, da mesma forma que uma mulher não iria raspar o seu cabelo, né? Porque isto faria com que as pessoas pensassem ou que ela era uma prostituta cultual, ou então que ela era uma adúltera. Da mesma forma, então Paulo fala, então use o véu, porque se você não usa o véu diante de Deus, você comete, né, um pecado que te envergonhará da mesma maneira. Então é assim que Paulo procura explicar isso, né? Agora, se as mulheres, presbítero Maciel, elas tinham o seu cabelo raspado, se as mulheres elas tinham o cabelo bem curtinho, né, o mesmo não acontecia com os homens, os prostitutos cultuais do templo de Apolo. Eles tinham o cabelo comprido. Olha só, era o oposto. Eles tinham o cabelo comprido. Agora, quando Paulo entra nesse assunto, Paulo, na verdade, faz uma analogia com a natureza para reforçar que a mulher deve se cobrir com o véu. Né? O pastor Misael também, essa parte eu peguei, né? Ele está falando que a mulher não se cobre, né, com o cabelo. De fato, né, o termo, né, que Paulo usa lá em grego é katalupto, e significa colocar uma cobertura sobre a cabeça. Ninguém coloca cabelo sobre a cabeça, né? O cabelo, ele nasce. Hoje, talvez até possa se colocar, mas naquele tempo, certamente isso não acontecia. Ninguém colocava o cabelo sobre a cabeça. O cabelo já estava na cabeça, né? Paulo, ele fala claramente, usar uma cobertura fora o cabelo, usar uma cobertura sobre a cabeça, né? Então ele fala isso para o homem e fala sobre isso para o homem e fala sobre isso para a mulher. Lá no verso 13, ele fala assim: julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta, né? Ou seja, sem uma cobertura, não é sem cabelo, né? Mas sem uma cobertura sobre a cabeça. Então aqui ele está tratando da parte espiritual. E aí ele faz uma analogia com a natureza, no aspecto material. Ele vai falar o seguinte: a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então veja, aqui não está falando no aspecto do culto, mas ele está reforçando a importância de usar o véu. Então ele fala aqui, a própria natureza ensina que o homem não deve usar o cabelo comprido, mas tratando-se da mulher, o cabelo comprido é para ela uma glória. Por quê? Porque na natureza o cabelo é como se fosse um véu. Na natureza. Isso não quer dizer que para orar e profetizar ela possa usar apenas o cabelo comprido. Paulo estaria sendo incoerente. Ele argumentou todo o tempo que tinha que usar o véu e de repente, sem mais nem menos, ele fala uma coisa completamente diferente? Não. Antes falava ele sobre um aspecto espiritual. Agora ele usa a natureza para reforçar o aspecto espiritual, mas a natureza é um aspecto material. Então, na natureza, o homem, né, tradicionalmente tem o cabelo curto. Tem exceções, claro. Os nazireus que faziam o voto de nazireado, eles deixavam o cabelo crescer, comprido, mas eram exceções. Normalmente, segundo a natureza, o cabelo era curto. Das mulheres, não. O cabelo, na natureza, é longo.
é como se fosse né, a natureza também olhasse, né, e desse um véu natural para as mulheres. Só que este véu natural não ocupa o lugar da cobertura que a mulher deve usar no momento do culto. Alguns falam assim, mas é só para orar e profetizar. Veja bem, Paulo fala, quando a mulher ora e profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a cabeça dela. Mas em que momentos que ela ora ou profetiza? Não é quando ela está no culto? Então, quando ela está no culto, ela deve cobrir a cabeça, né? Então, naquele momento, ela deve cobrir a cabeça. E aí, ele usa esse aspecto da natureza, que é um aspecto material, né? Para reforçar a mesma ideia. Então, o cabelo da mulher é como se fosse um véu no dia a dia, na natureza. Mas quando ela se põe a orar e profetizar, ou seja, a adorar a Deus, a cultuar, ela deve se cobrir com o véu. Isto é um mandamento. E veja, tanto é que lá no verso 16, após argumentar isso tudo, né, Paulo fala o seguinte: se alguém quiser discutir essa questão, ou então, outras versões vão trazer assim, ser contencioso quanto a este assunto, saiba que nós não temos tal costume, ou seja, de não usar o véu, e nem as igrejas de Deus. Veja como agora ele amplia para todas as igrejas de forma aberta. Então, queridos, é um equívoco tremendo você pensar que o véu aqui é uma questão cultural.